Bom, nessa videoaula agora eu vou demonstrar como fazer a inserção de objetos na cena do VD Max, né? Para esse exemplo eu vou utilizar o meu móveis modulados, que é o VD Max azul, VD Max de indústria, mas ele é igual, a ideia é a mesma para qualquer software, qualquer versão ali, o Arquitetos Decoradores e o Marceneiro faz a mesma coisa. Bom, primeira coisa, eu estou clicando aqui na parede e dá para ver que tem uma seta vermelha, né? Se eu clicar desse lado, aparece uma seta verde. Então, se você não tiver essa seta aparecendo, vem aqui ó, em exibição, clique em seta. Aí tem que estar marcada essa opção para exibir a seta. A primeira forma de inserir um objeto eu vou ensinar utilizando esse recurso, a seta. Então, para que serve a seta? Na verdade, a seta é o ponto de inserção. O objeto vai ser inserido exatamente onde a seta está. E a direção que o objeto vai ser inserido é na direção que a seta está apontando. Então a gente tem aqui a seta vermelha, insere o objeto da esquerda para a direita. E a seta verde vai inserir o mesmo objeto da direita para a esquerda. E aí o VD Max já tem algumas automações pré-definidas, principalmente para inserir módulos. Decoração é livre, mas módulos ele já tem uma programação pronta. Então estou aqui na indústria Della Brone, eu posso escolher qualquer uma, eu tenho bastante indústria aqui cadastrada. Qualquer indústria é a mesma coisa, marceneiro, qualquer um. Então eu tenho aqui, ó, na linha de cozinha eu tenho os aéreos. Então eu posso inserir, por exemplo, um canto diagonal. Vou começar pelo canto diagonal. Então eu quero inserir usando os dois cliques. O que eu faço? Eu posiciono a seta, vou inserir o aéreo nessa altura de 21,50, eu dou dois cliques. Ele já inseriu e movimentou a minha seta para a próxima posição, que é a direita desse módulo. Então, simplesmente clicando duas vezes, eu continuo a minha modulação. E assim é muito fácil, isso aqui evita erro, não preciso ficar realinhando, eu já sei que o móvel já está alinhado. Fica bem fácil fazer dessa forma. A mesma coisa, se eu quiser inserir do lado esquerdo aqui do meu canto diagonal, eu clico aqui, ó, já posiciono a minha seta. Eu posso posicionar a minha seta em qualquer ponto de intersecção. E o que seria esse ponto de intersecção? As linhas da parede e as quinas do móvel, ó. Então, tanto o móvel quanto as réguas da parede servem como ponto de intersecção para inserir um próximo item. Então, aqui, por exemplo, eu venho, posiciono a minha seta, clico duas vezes. Ele já inseriu o meu novo item. Então, é assim que funciona a inserção com dois cliques. E balcão, como é que eu faço? O balcão é a mesma coisa, a diferença é que a altura dele, no aéreo, ele inseriu de cima para baixo. Então, eu posicionei a seta aqui, ele inseriu alinhando por cima. No balcão, ele vai inserir sempre na altura do rodapé. Então, eu posiciono a seta aqui em qualquer lugar onde eu quero inserir, venho em balcão, localizo o balcão que eu quero inserir, dou dois cliques. Ele já inseriu o meu balcão na altura do rodapé. E aí basta eu continuar fazendo a modulação que eu quero, na sequência que eu quero. Então, essa é uma forma muito interessante de inserir módulo, principalmente modulação na parede. Porque você não tem como errar o alinhamento. Você utiliza a ferramenta seta e vai utilizando dois cliques para inserção. A ferramenta seta, ela sempre existe, tá? Por exemplo, eu estou com a seta aqui e com a seta aqui, né? Eu posso não exibir a minha seta. Então, eu venho em exibição, eu não estou exibindo a minha seta, mas isso não significa que ela deixa de existir. Por exemplo, se eu clicar aqui, eu sei que a minha seta veio parar no alinhamento superior desse módulo, porque eu cliquei perto desse alinhamento aqui. Então, a próxima peça que eu inserir, ele já vai inserir ali. Mesma coisa, eu vou clicar próximo a essa quina de parede. Eu sei que a minha peça vai entrar próximo ali à minha quina de parede, na altura que eu posicionei. Então, a seta, ela sempre existe. Não é porque ela está oculta que ela deixa de existir. Então, se você não quiser visualizar a seta e já está acostumado com a inserção com dois cliques, você simplesmente marca onde você vai inserir clicando, próximo do ponto que você quer inserir, e clica duas vezes no objeto que o VD Max já vai entender onde que tem que ser essa inserção desse objeto. Bom, agora então eu já aprendi como inserir o objeto na parede do VD Max, a modulação, utilizando a seta e os dois cliques. E agora qual que é a outra forma? É utilizando arrastar e soltar. Então eu vou apagar todos esses meus objetos aqui. Seleciono todos eles, abro uma janela, né? Clico, arrasto pressionando o mouse e solto. Tá todo mundo selecionado, pressiono Delete.
A outra forma de inserir é arrastando o objeto e soltando na parede. Mas o VDMax ele não insere o objeto de forma livre, ele sempre vai inserir num ponto de inserção válido. Quem são os pontos de inserção válido? São, por exemplo, a régua, a união da ponta da parede, do começo da minha parede com as minhas réguas, a união do final da minha parede com as minhas réguas. Então, esses pontos aqui são pontos válidos para essa minha cena. Aonde mais é válido? Depois que eu insiro um objeto, o objeto também ele é válido como alinhamento. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, um aéreo duplo. Vou arrastar e vou soltar. Eu vou soltar onde? Próximo, por exemplo, desse ponto. Ele vai entender que o ponto mais próximo da onde eu estou é aonde? É a minha quina ali com a minha elevação de 2,350. Então, quando eu soltar, ele inseriu já naquela posição. Então, agora, além das réguas e quinas de parede, eu tenho o próprio módulo como base para alinhamento. Vai ver? Eu venho aqui, por exemplo, com uma basculante. Vou arrastar e soltar aqui, ó, próximo do ponto do módulo e com uma régua de 2,350. Soltei? Pronto, ele já alinhou. Agora eu vou inserir uma nova basculante, por exemplo. Eu arrasto aqui, ó, próximo a esse ponto. Ele já inseriu embaixo. Por quê? Porque ele entendeu qual é o ponto de inserção. E assim por diante. Então, tanto faz se eu estou modulando com 2 cliques ou se eu estou modulando com arrastar e soltar, o conceito é o mesmo. O VDMax só vai inserir produtos em pontos de inserção válido. Bom, eu vou apagar todos esses produtos e vou inserir aqui no meio agora. Aonde que o VDMax vai inserir? No meio? Não. Ele vai inserir em algum ponto de inserção válido. Ou na esquerda ou na direita. A precisão, o VDMax vai calcular qual que é a menor distância, então ele vai saber qual que é o ponto mais aproximado. Eu vou soltar, ó, ele entendeu que o ponto aproximado é o da esquerda na régua de 21,50. Vou soltar, por exemplo, essa basculante aqui, ó. Ele vai soltar aqui no meio? Não. Ele já alinhou com o meu módulo ali do lado. Mesma coisa agora, de novo, com o aéreo. Vou soltar aqui. Então, mesmo que você tente fazer algo desalinhado, o VDMax força o alinhamento, principalmente quando a gente fala de modulação na parede. Na parede vai ser sempre assim. No piso, você tem a possibilidade de inserir livremente. Então, eu vou pegar um objeto aqui do caso, ó. Tá vendo? Que aqui eu tenho múltiplas bibliotecas. Aqui eu tenho bastante biblioteca, que esse meu móveis modulados tem praticamente todas as indústrias aí. Pelo menos as de 2015 estão aqui. Vou clicar em casa. Aí eu venho, por exemplo, cozinha e quero uma mesa. Então eu vou pôr uma mesa de cozinha. Quando eu arrasto e solto no piso, aí sim a inserção vai ser exatamente onde você soltou. Sempre assim, tem que considerar o quê? O VDMax ele tem a inserção dos objetos da esquerda para a direita no piso e ele é sempre assim, o ponto de inserção dele é o menor ponto da esquerda do objeto. Então é o ponto traseiro, inferior, esquerda do objeto. Vai ficar aqui, nesse caso dessa mesa. Né? Tá, e para inserir balcão com arrastar e soltar? É a mesma coisa, o VDMax vai utilizar o mesmo conceito anterior. Por exemplo, se eu arrastar o balcão aqui, ele vai inserir sempre na altura do rodapé. Então, fica bem simples, eu tenho que simplesmente chegar próximo a um local que eu quero e ele já vai fazer o alinhamento. Dessa forma, torna bem rápido a inserção de objetos, porque eu não preciso ficar inserindo e depois ajustando a posição dele. Todas as modulações já são pré-definidas para inserir de forma correta e facilitar o trabalho do projetista. Bom, então eu aprendi a inserir objeto na parede utilizando a seta e aprendi também a inserir arrastando e soltando. Vou apagar esses itens aqui. E agora como é que funciona a inserção no piso? Vou ligar minha seta novamente e no piso a inserção é livre. Então aonde eu clicar é onde o objeto vai ser inserido. Então, por exemplo, se eu clicar 2 vezes aqui um balcão, eu continuo inserindo ele na elevação do rodapé, que é 150, porém eu comecei de forma livre, eu não precisei começar em nenhuma quina de parede, por exemplo. É claro que se eu inserir um aéreo no piso, ele vai para onde? Ele vai ficar para debaixo do meu piso, ó, porque ele continua inserindo de cima para baixo. Então é assim, eu demonstrei com modulação, mas a inserção de objeto, independente se é uma janela, se é uma porta, se é um objeto de decoração,
ela funciona da mesma forma. Eu arrasto e solto, eu vou estar inserindo o objeto na parede em relação ao ponto de inserção mais próximo. No piso é exatamente onde eu soltei.